palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 42. E aqui no verso, vamos ler aqui a partir do verso 8. Diz assim, peraí, acho que eu errei. Peraí, gente. Não abri. 8 não, o 5. Vamos lá. 6, vamos lá. 42, 6. Aí vou até o 8. Diz assim. Eu, Senhor, chamei você em justiça. Isso. Eu chamei você em justiça. E eu tomarei pela mão. E guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Essa palavra está falando sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor estava predizendo a vinda dele. E por que ele viria? Para fazer o quê? Né? E aí ele continua. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra a imagens de esculturas. Amém? Quando o Senhor está falando aqui acerca do Senhor Jesus, e no livro de Isaías, ele estava dizendo quando ele viria. Então é importante nós sabermos qual é o papel de Jesus na nossa vida. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por este momento que temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra que se revela, Senhor, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, mostra, Espírito Santo, traz-nos sabedoria, para que possamos entender, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, amados, vamos lá. Para que o Senhor Jesus veio? As pessoas às vezes acham que Jesus é um profeta. Jesus não é um profeta. Jesus também não foi um sacerdote, Jesus não foi um pregador, Jesus, apesar de ter vindo na figura de homem, mas não é homem, as pessoas não conseguem entender isso. É difícil, realmente, as pessoas conseguirem entender qual é o papel de Jesus, quem foi Jesus. Jesus é o próprio Deus. As pessoas olham e falam assim, como? Não pode ser esse entendimento. E muitas vezes as pessoas conhecem a figura de Deus, porque todas as religiões conhecem a Deus que existe uma força do universo, uma energia. Essa é a pessoa de Deus que até o ateu conhece. E fica dando nome para Deus, como energia, força cósmica, o universo, a natureza. Eles ficam dando a essa força o nome Deus. Vamos falar que até o ateu reconhece que existe uma força física, uma força quântica. Mas aí, que está na física quântica, eles entendem sobre essa energia que existe. Então é fácil, vamos dizer, aceitar a figura de Deus. Mas quando nós vamos para a figura do Senhor Jesus Cristo, começa a ficar complexo. E as pessoas não entendem muito o que é Jesus. Mas quem está ligado aí a todas as religiões, judeu, muçulmano, hinduísmo e tudo mais, eles reconhecem a figura de Jesus. Mas eles acham que Jesus é igual a Moisés, Jesus é igual a Isaías, Jesus é um profeta, igual Buda. Não é. É por isso que quando ele diz aqui, não darei mais a ninguém a minha glória, nem a minha honra, nem as imagens de escultura. O que ele estava querendo dizer, quando meu filho vir, todas essas coisas vai cair por terra, porque vocês conhecerão o que é a verdade. Vocês nunca se prostrarão mais para uma árvore. Os índios, eles adoram árvore. Tem outras culturas que adoram o sol. Tem outras culturas que adoram um pedaço de madeira, outros um pedaço de pedra esculpido. E tem várias formas de pegar e se explicar o mundo espiritual. Porque até aquele que não conhece a Bíblia, tipo quando era a cultura indígena, eles entendem que eles precisam adorar algo. Porque o ser humano, todo ser humano, ele precisa de adorar. Ele é espiritual, até o ateu.
Todo ser humano precisa de adorar alguma coisa. E quando ele não conhece o que é verdadeiro, ele acaba adorando qualquer coisa. Porque ele entende que existem forças espirituais. Ele não compreende, mas ele entende. E aí ele começa a buscar formas. E aí, como a gente vai vendo, essas crenças e tudo mais, manifestações, porque as pessoas são muito fáceis de acreditar em manifestações, mas eles começam a acreditar que tudo é Deus. E o fato de ser uma manifestação espiritual não quer dizer que venha de Deus. Mas quando a pessoa não conhece o que é verdadeiro, ela é enganada por qualquer coisa. Agora, quando você sabe o que é verdadeiro, quando você sabe o que é verdadeiro, você identifica o falso. Eu achei interessante, eu não sou muito ligada em marcas, joia, essas coisas. Para mim é supérfluo, eu não ligo, de verdade, nunca liguei. Mas eu lembro uma vez que o pastor me deu uma corrente que tinha uma pedra azul. Lembra, pastor Marcos? Então, mas de onde você comprou aquilo? Foi na África, Johannesburgo, isso mesmo. E ele trouxe para mim de presente. E, gente, para mim eu ponho qualquer coisa, desde que esteja enfeitada, tá tudo certo. Né? E eu vou lá e só pego. Tanto faz, de valores, não ligo para esse tipo de coisa. Eu nunca liguei. Né? Aí eu peguei aquele colar que o pastor tinha comprado para mim, coloquei e eu fui fazer alguma coisa. Depois eu fui passear no Brás. Aí eu tô lá no Brás, fazendo não sei o que, faz tempo isso. Tô lá fazendo não sei o que eu fui fazer, entrei numa loja, acho que fui comprar coisa para o encontro, eu não lembro. Era alguma coisa da igreja que a gente tem que ir nas bocadas aí para poder ser mais barato, né, gente? É 25 de março, esses lugares assim, você tem que saber onde é que tem os lugares que vende atacadista, essas coisas. Eu sei que eu estava lá no Vucu Vucu, né? Parque Dom Pedro, esses lugares assim, mas eu estava no Brás dessa vez. E eu entrei na loja, e eu estava com o colar, a moça que me atendeu, ela olhou para mim e falou assim: esse colar que você está é verdadeiro? Moça, esse colar é verdadeiro? Tipo assim, você é louca de andar com esse negócio aqui? Foi o problema que o povo é igual eu. Eu acho que os trombadinhos não sabem também, não. Eu falei assim. Aí eu falei, esse aqui veio da África. É verdadeiro. Eu lembro que ele falou. Gente, na hora na loja eu peguei, arranquei o colar. Mas eu nem tchum. Por quê? Porque quem conhece o verdadeiro não se deixa levar pelo falso. Agora, quem não conhece o verdadeiro, qualquer coisa é verdade para você. E também lembro uma vez que quem não conhece o que é verdadeiro tem por verdadeiro aquilo que não é. Lembro uma vez, há muitos anos atrás, quando eu tinha uma correntinha, e essa correntinha, eu pegar trenzão, né, gente? Quem pega trenzão aqui? E aí, gente, a turma do tchaca, 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 né? Enfim, não tinha metrô não, gente, é lá a bolinha de ano atrás. E eu lembro que eu estava no trem, trabalhava lá no Largo da Concórdia. Lá na antiga Tostines, eu trabalhei na Tostines. E aí lá no Alto do Pari, e aí eu descia a pé e depois pegava o trem para poder vir para casa. Mas eu lembro que eu estava no trem quando alguém chegou e puxou a minha corrente. E arrancou. Eu olhei e falei assim, mal sabe, não vale nada. Por quê? Com certeza, era um meia boca, que achou que por ser uma corrente delicada, tinha algum valor. Mas arrancou assim, puxou, né? E saiu correndo, dentro do trem. Falei assim, achou que era alguma coisa valiosa. Aquela eu sabia que não era. Falei assim, achou, por quê? Porque quem não conhece, olha e fala, deve ser ouro. Mas também quem não conhece, está usando uma joia e acha que é bijuteria.
A questão é conhecer. Se você conhece, você não é enganado. E eu estou falando acerca da palavra. Quando você conhece essa palavra, você não é enganado. Você não se deixa levar por crenças, crendices. Você não é enganado. E às vezes a gente vê as pessoas acreditando em algumas coisas, que você olha e fala o seguinte, para quem conhece a verdade, fala assim, ó, isso é engano. Você acredita nisso? Você não devia acreditar, porque isso não é verdade. Mas tudo bem, porque se a pessoa não conhece, ela não conhece. Então facilmente a pessoa é enganada. A pessoa é levada por lugares, por crenças, por pessoas. E até se expõe a coisas espirituais. E elas não sabem. Porque você tem que tomar muito cuidado com quem você conversa. Você tem que tomar muito cuidado com quem você consulta. E o que as pessoas falam para você fazer. Porque de repente você está abrindo portais da sua vida. Isso é importante nós sabermos, porque se você sabe a verdade, você não é enganado. Eu sou psicóloga e eu sou contra a hipnose. E eu aprendi. E eu falei assim, você está doido? Alguém tem coragem de submeter a isso? Eu falava assim, de jeito nenhum. O que é isso, gente? As pessoas em busca de resposta rápida, elas se expõem a certos tipos de profissionais, que eu que conheço a verdade, eu falo assim, não é uma questão de fanatismo, e nem misticismo, é uma questão de, presta atenção, sério que você vai se entregar na mão de uma pessoa que você não sabe quem é? Você não sabe qual que é as fontes dessa pessoa? É um perigo. De repente a pessoa começa a ficar mais carregada do que ela já estava. E por isso quando eu falo acerca da hipnose, isso está sendo registrado, isso pode parar no CRP. Está tudo certo, eu não acredito. Não é que eu não acredito. Eu sei a força que tem. E o perigo que tem. Assim, para mim, quem se expõe, está correndo risco. Assim como muitas coisas. Mas quando a pessoa não sabe, ela não sabe. E aí você tem misericórdia. Mas o fato de você não saber, não quer dizer que você não está vulnerável a ser influenciado por isso. Então conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis o que o Senhor Jesus veio fazer. E uma das coisas que Ele veio fazer foi desfazer as obras das trevas. Uma das coisas que Ele veio fazer foi mudar a nossa história. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo veio fazer foi justamente transformar coisa que os profetas não conseguiram fazer. Os profetas, e eu falo dos da Bíblia, Isaías, Jeremias e todos mais, Moisés, eles foram homens inspirados por Deus, mas eles não tinham poder de libertar. Eles não tinham esse poder que o Senhor Jesus tem. Por isso que aqui está falando o seguinte, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os cativos e do cárcere. O que quer dizer abrir os olhos do cego? Que cego, meu querido? Que cego você está achando? Você acha que é só cego físico? Pior do que o cego físico é o cego espiritual, que não consegue enxergar para onde vai, aonde está. É o que tem acontecido com os dias atuais. As pessoas, elas estão cegas, estão perdidas dentro de si mesmas. É uma escuridão interna, que elas procuram um caminho, elas precisam de uma direção, elas precisam de uma luz. As pessoas estão cegas. Não é problema ser cego, porque tem muita gente que é cega dos olhos, mas no entanto, elas estão dentro de uma luz interna fantástica, elas conhecem Deus. Elas conhecem, não é uma questão de físico, é uma questão de espiritual. Então, quando você fala, quando é abrir os olhos do cego, lógico que ele pode abrir os olhos do cego físico. Mas isso, o cego físico, até a ciência pode curar. Mas o cego da alma, não. A aflição interna, essa escuridão interna, não tem médico, não tem remédio que tire essa escuridão interna. Ele veio para abrir os olhos. Ele diz, a palavra de Deus diz assim, se aquele que conheceu a luz não quiser andar na luz,
quão grandes trevas será. O que quer dizer isso? Que essas trevas são internas, é dentro do ser humano. Por isso que ele começa a ficar num estado de confusão, porque não existe nada pior do que você não conseguir enxergar o que faz, para onde vai, qual é o seu destino. Mas aqui está falando do cego, mas continua dizendo assim: para abrir a prisão dos cativos e os cárceres. Gente, aqui que está falando no livro de Isaías, está falando de mundo espiritual. Existe categoria de prisão: cativo e cárcere. Libertar os cativos e abrir os cárceres. Cárceres que aqui está querendo dizer, Augusto Cury fala muito acerca de janelas. Janelas. Tem as janelas killer. Augusto Cury, psiquiatra, é psicólogo. E ele fala dessas janelas que nós temos na alma. Porões, buracos que nós temos. Então quando ele fala abrir os cárceres, qual que é o problema de alguém estar preso? Quantos dos nossos irmãos foram presos? Missionários foram, muitos estão presos. Você acha que o Senhor está ligando muito que está preso numa prisão, numa grade? O apóstolo Paulo foi preso. E no entanto ele não abriu as grades para o apóstolo Paulo. Paulo ficou preso, foi muitos anos. E o Senhor nunca o libertou. Não é questão de grades físicas. Então o Senhor não tem muito problema com quem está preso atrás das grades. Porque a pessoa pode estar presa atrás das grades e ainda assim ser livre. Depende muito do estado de espírito da pessoa. Dizendo parafraseando, falando sobre o apóstolo Paulo falou: estive em prisões. Quantas vezes esteve preso? Os nossos irmãos missionários estão presos. Você acha que o Senhor está preocupado em tirar eles da prisão? Eles podem estar presos num cárcere, mas no entanto eles estão livres dentro de si. Quando uma pessoa está livre, vamos falar aqui, Nelson Mandela, passou a vida dele toda presa. Mas ele tinha um objetivo. Ele queria libertar lá a África, o apartheid. Ele tinha, e no entanto ele passou a vida dele toda preso. E no entanto, de lá de dentro, ele mandava palavras de esperança. Ele tinha uma causa. Ele estava preso, mas ele não estava preso. Porque até as grades não conseguem prender quem é livre. Entendam que não quer dizer algo externo, mas algo interno. Então quando o Senhor veio falar que veio abrir o cárcere, que cárcere que é esse? Libertar os cativos. Cativos, que cativo, querido? Cativo é alguém escravo. Dois tipos de prisão: aquele que foi preso e aquele que está preso. Preso pelo quê? Escravo. Ele veio libertar os cativos, abrir da prisão os cativos e do cárcere. Cativo é quando você está amarrado, quando a sua vida está presa, você está cativo, você é escravo da droga, você é escravo do álcool, você é escravo de si mesmo. Isso é ser cativo. Por acaso o Senhor tem problema com quem é escravo? Ele fala acerca dos servos. Na própria Bíblia, não tinha problema a pessoa ter escravo. Não tinha problema ter servos naquela época. Hoje, não existe mais escravos. Mas, estamos falando aqui de anos atrás. Você acha que o Senhor veio libertar os escravos? Por um acaso é a princesa Isabel? Ele não está falando do escravo que tem o seu senhor. Ele está falando dessa escravidão interna. Quando nós somos escravos de nós mesmos, somos escravos de vício, somos escravos de manias, coisas que você gostaria de se ver livre e não consegue. Quando você é escravo de si mesmo, são coisas que você faz que você não gostaria de fazer. Então você não tem domínio sobre si, você é escravo de si mesmo. E ele disse assim, a promessa dele foi: eu vou mandar o meu filho, e vocês não terão mais problemas com essas coisas, porque ele virá para te libertar, ele virá para mudar a sua história,
Ele virá, sim, para mudar a sua vida aqui fora. Você não tenha dúvida, meu amado. Você não tenha dúvida que para Deus é fichinha. Ele nos abençoar. Diz a palavra de Deus. Você acha que aquele que não poupou o seu próprio filho, ele deu o filho dele, ele deu o que é mais precioso que ele tinha, um filho, o único filho. Você acha, está escrito, que ele não vai te dar todas as outras coisas? Se ele foi capaz de dar o filho, o que você precisa que ele não pode te dar? Se ele não poupou entregar o filho dele, o que você precisa que você acha que é difícil? Você acha que por um acaso ele não vai te dar as outras coisas? Ele está querendo nos dizer o seguinte: que tudo é possível àquele que crê. Só que você às vezes precisa abrir a janela certa. Você tem que destrancar a porta correta, porque às vezes você está preso em coisas do passado. Às vezes você está preso naquilo mesmo que você acredita. Existem prisões na alma. Existem prisões que você precisa descobrir. E é muito legal, porque quanto mais a gente tem escola, e vamos abrir mais escolas, cursos de tratamento, cursos de confronto, cursos que nós vamos pegando e confrontando com a palavra e nos expondo a palavra, nós vamos fechando as janelas. A gente vai curando e vai falando: Deus, eu não sabia que eu tinha um problema na finança. Qual é o problema da finança? Muitas vezes maldição hereditária. Eu não sabia que eu tinha problema com a figura materna. Eu não sabia que eu tinha problema com a figura paterna. Eu não sabia que eu tinha problema sendo pai, sendo mãe. Eu não sabia que eu tinha problema com a autoridade. Eu não sabia. São janelas que você acha às vezes que porque vem para a igreja no domingo com um culto de 1h30, e às vezes vem, às vezes não vem, às vezes assiste online, é suficiente para realmente trazer uma vida transformada? Não é, querido. Você pode ser salvo, porque é o sangue que nos salva, mas viver bem nessa terra, você tem que descobrir coisas sobre você mesmo. É por isso que tem gente que consegue romper e tem pessoas que não conseguem romper, porque lhe falta conhecimento. Diz a palavra de Deus assim, que errais em não conhecer as escrituras, a palavra. Você erra não é porque quer errar, erra porque não conhece o princípio da palavra e nem o poder de Deus. O que quer dizer errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus? Porque se você conhecer a Bíblia e não conhecer o poder de Deus, você se torna ali um cético. O que é um cético? É uma letra que mata. Não tem efeito na tua vida. É um monte de gente que começa a recitar a Bíblia, mas a Bíblia não tem efeito na vida dela. O que é isso? Eu conheço a Bíblia, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o que quer dizer isso? Eu não sei, está escrito. É só conhecimento. E a letra mata. Só conhecer sem entender não tem efeito. Então, a pessoa se torna cético. Onde eu particularmente, eu e o pastor, somos bacharel em teologia. E eu não recomendo que as pessoas façam cursos teológicos. Não recomendo. Porque se a pessoa fizer e não conhecer o poder de Deus, isso vai levar ela a crer menos, traz mais confusão do que revelação. Porque a pessoa não conhece, ela não consegue discernir, ela só vai fazer teologia como algo como se ela estivesse fazendo na faculdade. E você não estuda teologia pela letra. Se você estudar teologia como letra, você sai pior do que você entrou. Então, conheça. Não precisa conhecer muito, mas o pouco que conhecer, pratique. Não é o muito conhecer, mas o pouco que conhece, pratique.
O pouco que conhece, pratique, porque esse pouco vai fazer uma coisa enorme na tua vida. Não basta conhecer a Bíblia toda, não basta conhecer todas as situações, porque isso pode trazer a pessoa a um ceticismo terrível. Isso é perigoso. Eu particularmente não recomendo. Nem todo mundo tem base para fazer teologia, porque não conhece. Mas também não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A importância de conhecer o que está escrito, mas nem o poder de Deus. Se a pessoa conhece a Escritura e não conhece o poder, isso leva ela a um ceticismo, a um tradicionalismo, a religiosidade. Se a pessoa conhece o poder de Deus, mas não conhece a Escritura, ela vai entrar num fanatismo e vai fazer uma bagunça, vai entrar no misticismo, crendo em coisa nada a ver, porque ela acredita em tudo que vê, mas não tem base bíblica. E a forma dela acreditar, ela pode entrar nessas coisas como eu estou falando para vocês. Acreditar em coisas que você fala, isso não é palavra, isso está errado, isso aí você está vendo não é de Deus. Mas você não conhece, mas acredita em tudo que acha que é espiritual. E porque acha que é espiritual, acha que é de Deus. Muitas vezes está lidando com demônio. Muitas vezes está lidando com obra das trevas. E o que mais tem hoje em dia é um monte de gente que não conhece a palavra. Um monte de gente que acha que porque repreender um demônio, agora eu sou. Pronto, aí começa a vir um monte de... Não tem experiências, não tem conhecimento. E aí, não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais. O correto é conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Aí, querido, as trevas vão embora em nome de Jesus. A escuridão vai embora em nome de Jesus. O cárcere vai embora. A escravidão vai embora. Porque você sabe quem você é em Jesus Cristo. Você sabe o que aconteceu na cruz. E o que eu quero dizer com isso, já indo para os finalmente aqui, daqui a pouco entregando para o pastor. Em nome de Jesus, meu amado. Quando a gente estiver dentro das nossas casas, sabermos identificar se tem espírito maligno dentro de casa ou não. Não, mas eu vou para a igreja. E... Viu quando eu falei do fanatismo? Eu vou para a igreja. E o que tem? Você acha que você vem para a igreja? Por sinal, Satanás, o primeiro lugar que ele gosta de estar é na igreja. Para sentar do teu lado e ficar, com conversa mole para você. Porque o desafio dele é te tirar daqui. Ele não está em você, mas ele anda passeando aí, pegando. Tem uns ainda que são meio possessos, ainda fica falando. São usados pela boca do próprio. E eu falo dentro da igreja. Se dentro da igreja ele entra, você já imaginou na sua casa? No local de trabalho? Nós temos que entender o mundo espiritual. E nós aprendermos a orar. E declarar, no nome de Jesus, toda a força das trevas vai embora agora. Até na hora do culto que nós estamos orando aqui, a intercessão está lá, apóstolos, sabe para quê? Toda a força das trevas vai embora desse lugar agora. Nesse lugar somente o Espírito Santo para poder estar operando, porque nós sabemos que a força das trevas está lutando contra as coisas de Deus. Sabemos dessa batalha que existe aqui dentro. Para isso existe os intercessores orando pelo culto, orando para que o ambiente esteja pronto para Deus poder operar. Então, queridos, o que eu quero colocar com isso? De nós entendermos que nós podemos abrir portas. O carnaval vai chegar, está aí, está chegando. Vai de você. O que você vai fazer com a sua televisão? Vai ver escola de samba? Você que sabe. Está tudo certo, a casa é sua. Mas a última coisa que acontece no carnaval é a adoração a Deus.
Aquilo ali é a consagração. Atrás de consagração para as trevas. Ali, antes do povo entrar na avenida, aquilo tudo é dado banho de um monte de coisa, feito de um monte de coisa, gente, antes daquele povo começar a desfilar. É feito oferendas. Antes do desfile, vocês não têm noção do culto a Satanás que é feito nesses lugares. E quem entra lá para poder consagrar, aquilo ali não é colocado óleo, não. Aquilo ali é feito um monte de bagunça. Por quê? É a preparação para as coisas atuarem depois no país. Por que será que se diz assim, que o Brasil só caminha depois do carnaval? Depois do carnaval, depois que consagram tudo, aí toca o Brasil para frente, e vai nós lutar de novo. Mas, queridos, enquanto as pessoas não conhecem, está tudo bem. Agora, quem conhece a palavra, sabe do mundo espiritual, e se sujeita a ver e ouvir algumas coisas, você fala assim, não está entendendo. Não está entendendo. Quando entra algumas coisas pelas telas, dentro da nossa casa, entra algumas coisas, mas não entra a unção com óleo, não entra a palavra de Deus, célula nem pensar. A presença de Deus não entra dentro da nossa casa, mas está aberto através desses negócios aqui. São portais, e eles entram. E aí nós temos que entender que o Senhor Jesus veio para mudar a nossa história. Ele veio para trazer paz para a nossa vida. Ele veio para trazer paz para a nossa casa. Mas nós temos que ter esse entendimento. Estava mostrando agora no carro, nós estávamos na família. E estávamos rindo, porque realmente é para rir. De um vídeo que chegou, do Instagram. O pai estava rindo. Eu falei assim, esse pai não entende. Ele está rindo, transformou em sátira. Mas isso não é motivo de sátira. Isso é motivo de levantar as orelhas e falar o que tem aqui em casa. E a gente estava rindo, e dá para rir mesmo, gente. Do jeito que o pai leva a situação, na brincadeira, quando o bebê fala que tem gente sentado ali na escada. Não sentei não. Aí o pai, por quê? Porque esse crânio está aqui. E aí o rapazinho brinca e fala assim, chama um pastor quadrangular brabo para vir aqui em casa, porque a coisa aqui está feia. E ele ri. Eu falei assim, pois é. Ele falou assim, essa casa tem mais não sei quantos anos. Meu Deus do céu, o que meu filho está vendo? Um bebê? Pois é. O que será que as crianças estão vendo? Que a gente fica achando que está tudo bem. Cai no ceticismo. Sem fanatismo e sem ceticismo. Não ignore o mundo das trevas. Não ignore o mundo espiritual. Você já ungiu sua casa? Você já ungiu sua casa com óleo? Porque diz a palavra de Deus que a unção com óleo que quebra todo jugo. Você já orou? Você já jejuou? São forças que nós podemos, são ferramentas que nós podemos afastar as forças das trevas. E nós trazemos para dentro da nossa casa a bênção do Senhor. De repente está tudo perturbado mesmo lá. Quem está lá? Quem está lá? E às vezes nós que entendemos a palavra é tomar posse do óleo e falar, acabou, aqui em casa acabou essa bagunça. Chega, eu vou orar agora aqui na minha cama. Você já orou na sua cama, casal? A palavra de Deus fala assim, que o leito do casal é sem mancha, é imaculado. O que é imaculado? O que é imaculado? Imaculado é sem fantasias. Não existe uma terceira pessoa na cama, na cabeça de alguém. Ou seja, no ato da relação sexual, o cara não está pensando no que ele viu lá no pornô, não. Nem ela. Quem traz para a cama? Na hora do relacionamento sexual. Na cabeça da pessoa, ainda que não seja. A pessoa está na cabeça com outra coisa. A palavra de Deus fala
que seja imaculado, ou seja, o ato sexual é santo, você sabia? Cada vez que existe uma relação sexual no casal, casado, aquilo é consagração ao Senhor? Não, pastora, você está falando, a palavra está falando que a mulher santa santifica o marido através da relação. Demônio, mulher santa faz sexo que o demônio vai embora. Essa é nova, né? Você não sabia? O homem está perturbado, não é homem de Deus. Sabia que o sexo santifica? Ah, os homens gostaram, aleluia. As pessoas às vezes elas não entendem e acabam demonizando aquilo que não é e santificando aquilo também que não é. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, porque o sexo é uma coisa que traz a presença de Deus para dentro de casa, mas é o sexo imaculado. Só tem os dois ali. E o Senhor olha e fala assim: eu abençoo esse relacionamento. Eu abençoo. Mas o que é o não? O que é no que não é imaculado? Então está falando que o sexo, que o leito sem mácula. O leito sem mácula, o que é santo? É a cama do casal. Então, amados, é muito importante nós entendermos algumas coisas para trazer a bênção de Deus para a nossa vida, para trazer a bênção de Deus para o nosso lar, para trazer a bênção de Deus para as nossas finanças, para trazer a bênção de Deus para o nosso trabalho, para trazer a bênção de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa alma, para sermos de verdade adorador. Tem muita coisa que nós ainda precisamos aprender, muitas coisas, muitas janelas que precisam ser fechadas, tem outras que precisam ser abertas da nossa vida, e assim nós viveremos sim, e comeremos o melhor dessa terra. Por quê? Porque muita coisa a gente precisa se libertar, muita coisa a gente precisa tirar da nossa vida, e outras coisas nós precisamos colocar. Mas isso só é através do conhecimento da palavra de Deus. Então quando eu digo isso, falei: Senhor, liberta o teu povo. Não deixa eles colocar demônio dentro de casa não, Senhor. Depois é a maior trabalheira para a gente conseguir tirar. Depois as pessoas estão perturbadas, e pastor, eu não aguento, pastora. Eu falei: gente, não dá conta. A gente manda os demônios embora e o povo põe os demônios para dentro. A gente manda embora e o povo põe para dentro. Eu falei: gente, vamos decidir uma coisa? Eu mandei embora, dá para você deixar a porta fechada? Não põe para dentro não, porque não dá conta. A igreja cada vez cresce mais, e é mais gente precisando. Então vamos, em vez de sermos negligentes, dá para poder você passar para a banda de cá e se tornar um libertador? No nome de Jesus, você ir com a gente libertando as casas, você ir com a gente libertando os cativos, abrindo os olhos do cego. Você pode passar para o lado de cá e nos ajudar a fazer a obra, porque a unção está sobre você, porque a bênção está sobre você. O Senhor te chamou para te usar, querido, para abençoar a tua casa, mas não somente a tua casa, para abençoar a casa de outros, para poder libertar pessoas das drogas, para libertar famílias codependentes. Está aí o Celebrando a Vida toda segunda-feira. Famílias sendo destruídas por causa de droga. Que tal vir para o lado de cá e nos ajudar a libertar os cativos? Que tal vir para o lado de cá e nos ajudar a abrir os cárceres? Que tal vir para o lado de cá e nos ajudar a abrir os olhos dos cegos? Porque hoje nós somos o Cristo aqui na terra. É por isso que nós somos chamados, sabe de quê? Cristão. Sabe o que quer dizer cristão? Pequeno Cristo aqui na terra. Pastora, você está falando que eu... o que Jesus fez, você pode fazer, e eu também. Por isso que é importante que você entenda o seu papel, o poder que você tem, e por que o Senhor te chamou. Por isso que nós levamos o nome de cristão. Lá atrás, quando o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou, não tinha nome de cristão. Aquele povo que seguia Jesus, aquele povo que foi perseguido, morto por leões, por gladiadores, foram crucificados, foram degolados. Muita gente, em nome da fé,
perderam as suas vidas. Aquele povo era chamado o povo do caminho. Aquele povo não tinha nome de cristão, não existia cristão, não existia isso. Sabe quando foi que começou a ser chamado de cristão? Quando as próprias pessoas olhavam e falavam assim: eu vejo em você Cristo. É onde as pessoas olham para você e falar: eu vejo em você Jesus Cristo. Eu vejo. As pessoas podem olhar para você e falar: eu vejo Jesus em você. Não você se denominar cristão, mas as pessoas reconhecerem que você é cristão. Porque ainda que você esteja no meio de todo mundo, as pessoas olharem e falar assim: você é diferente. E te reconhecerem e falar: você é daquele que segue o Cristo, né? Aí vai te perguntar: por quê? Por que você fala isso? Porque você parece com Ele. Cristianismo. Pastor, vem cá, vem. Cristianismo não é religião. E nunca foi. Cristianismo é estilo de vida. É jeito de viver. Como Ele viveu. Por isso que Ele nos chama: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Me sigam, toma de mim o meu fardo e o meu jugo, que é leve. Ele está nos chamando para seguir a Ele, para sermos Cristos, para poder seguir a Ele e falar: vem e me segue. Segue para onde? Segue os meus passos. Eu vou te ensinar para onde você vai. Eu vou te ensinar qual é o verdadeiro sentido da vida. Eu vou te ensinar como que é ser o maior nessa terra. Eu vou te ensinar o que é você ser um representante dos céus. Eu vou te ensinar a ser reconhecido no céu, na terra e no inferno. Eu te garanto que se você negar a si mesmo, eu te garanto que se você não colocar sua vida nessa terra, você vai ter tudo nessa terra e ainda mais a vida eterna. Só vem, me ouve e me segue, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Cristianismo é seguir o mestre. Nunca foi e nunca será seguir uma religião. Nunca foi e nunca será seguir regras. Nunca foi e nunca será dogmas. Nunca foi, mas seguir quem Ele foi, seguir o que Ele falou e fazer o que Ele pediu para a gente fazer.